Domingo agora, dia 15 de setembro, o mundo comemora o Dia Internacional da Democracia. E nós mulheres brasileiras, temos muito pouco a comemorar. Não há uma democracia de gênero, não há democracia de cores, e no Brasil, este é um caso que trata de feminicídio, é óbvio que não estamos falando apenas de feminicídio, mas este é um caso que bate em todos nós, quando se tem casos como esse, pela singela circunstância de que, quando já mostrou aqui o ministro Alexandre de Moraes em seu voto, há uma verdadeira guerra e contra as mulheres de uma forma muito especial. Nós, ministro Alexandre, no Tribunal Superior Eleitoral, como Vossa Excelência também na condição de presidente em 2022 viu, mas agora com um número muito aumentado, só nesse fim de semana foram 5 tentativas de morte de candidatas, sempre mulheres. Claro que não é só contra as mulheres, mas é, de uma forma muito especial, uma intimidação violenta, feroz, cruel, que recrudesceu nos últimos dias, que piorou a nossa situação nos últimos tempos. Pelos números do Conselho Nacional de Justiça, a média entre o início da ação penal, não da morte, mas entre o início da ação penal e o júri, é de 4 anos e 7 meses. Eu dou um dado apenas de Minas Gerais. Nos homicídios, incluídos aí os feminicídios, 65% das mortes nem chega a denúncia, nem chega a autoria. O que significa dizer que, quando se prende por uma droga num ponto de ônibus, porque alguém está com, seja mais ou seja menos, mas, enfim, também é um ilícito, se prende com facilidade, porque não precisa de investigar. Nos casos de feminicídio, nem precisa de investigar em geral, porque se conhece a autoria, é dentro de casa. Em 2014, presidente, eu convidei os 27 presidentes de tribunais de justiça a látere ao nosso cargo de juíza e pedi a todos que juntos a gente tomasse alguma atitude do Poder Judiciário para dar uma resposta à sociedade sobre esses casos de violência doméstica, a chamada violência em casa. E ali nós criamos a campanha da Justiça pela Paz em Casa, que em 2018, já em pleno andamento, eu institucionalizei como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Fizemos agora já a 24ª ou 25ª semana. Naquele período, eu fui em todos os estados brasileiros. Em alguns estados, havia 18 anos que não se tinha um júri e muitas mulheres mortas. Isso significa dizer que o feminicídio, que seria até de autoria identificada e de facilidade para que se chegasse à denúncia e ao julgamento pelo sim, pelo não, que, mesmo nestes casos, não se chegava ao processo. E o que eu disse para os presidentes dos tribunais de justiça naquele ano de 2014 foi que, quando o ministro Alexandre, Vossa Excelência, que lembrou os casos de feminicídio, ou de homicídio mesmo no interior, mas no caso de feminicídio especificamente, não é que não se tem o julgamento em 10 anos ou que seja em 12 anos, é que, quando uma família, o pai, a mãe, o irmão, tem um caso de assassinato em casa, e só para lembrar aos homens que talvez não prestem atenção como nós somos capazes de prestar, porque quando a mulher é violentada, é assassinada, é estuprada, é assediada, todas nós, mulheres no mundo, somos. Ninguém corta a cara apenas de uma mulher, corta de todas as mulheres do mundo. Quando isso acontece, no interior, daqui a 12 anos, 14 anos, quando foi julgado aquele autor da barbárie, do ato criminoso, este homem, às vezes, já está com outra família, já praticou até outras violências também contra outras mulheres, ou ainda que não. O menino que viu sua mãe ser assassinada, se tinha 12 anos, 10 anos depois tem 22. A fissura psicológica que tenha sido provocada já foi provocada. As famílias são inimigas para sempre e não há norma jurídica que dê jeito nisso. E, com base no ódio, não se constrói uma sociedade democrática. Com base nos ódios, se constrói barbáries que repercutem, que se reverberam e que destroem permanentemente as relações entre as pessoas. Nós tivemos, década de 70, final da década de 70 e de 80, já lembrei aqui num outro julgamento, uma série de casos de feminicídios
que ainda não era a figura chamada de feminicídio, mas era assassinato de mulheres, de classe média alta, e, aliás, só por isso que tiveram tanta repercussão. E, naquela ocasião, um grande advogado, conhecido de todos nós, prezado por todos nós, inclusive, chegou a um júri afirmando que esta mulher, pela sua conduta, e ela estava assentada e levou 6 tiros no rosto, porque é assim que acontece no assassinato de mulheres, joga-se álcool no rosto, esfaqueia-se no rosto, atira-se no rosto para abalar a imagem. Quero destruir que você existiu. Isso acontece conosco, comigo, com todas as outras, que não é por ser juíza do Supremo que eu não tenho preconceito, não sofro preconceito, sofro. Isso acontece todos os dias nesse país, pelo menos a cada 4 horas. E 12 anos depois, se diz, este homem já é outro, já mudou, aquilo foi um incidente, aquilo não foi incidente, foi um crime bárbaro. E 12 anos depois, de fato, vai se aplicar o direito. Não se vai mais fazer justiça, ministro Alexandre. A ideia de justiça para essa família acabou. E quando esta pessoa, como neste caso, que ficou famoso, que era capa de jornais na década de 60, na década de 80, 81, 83, quando Miriam Christian, junto com outras mulheres mineiras, foram para a porta de um fórum em Cabo Frio, dizendo quem ama não mata, este super advogado disse no júri e convenceu o júri que a mulher, na verdade, queria ser morta. Aspas. Ela praticou suicídio com mãos alheias. E, não fosse o nosso julgamento naquela DPF 1107 deste ano, isto continuava acontecendo. Depois daquele nosso julgamento, presidente, eu recebi a gravação para uma faculdade de Direito, também respeitabilíssima, de uma entrevista com um professor de Direito Penal, grande criminalista, e perguntado até quando os senhores advogados vão continuar dizendo que foi a conduta da vítima que levou a isso. Ele diz, enquanto pegar. Foi preciso que o Supremo, na DPF 1107, disse, não pega mais. Estes casos em que a pessoa sai galhardamente, porque naquele caso em que o grande advogado conseguiu convencer o júri que aquela morte tinha sido um suicídio com mãos alheias, saiu pela porta do fórum, atravessou entre todas as mulheres que estavam ali, rindo. E, ministro Alexandre, conheço o caso e tenho depoimentos por escrito de pessoas, de mães que me mandam dizendo que, depois que ele foi absolvido, ele deu uma festa naquela noite, na sua cidade. Ele estava livre. Então, eu pedi licença ao ministro Toffoli para votar, porque o que se mina nisso é a confiança na democracia. É a confiança na democracia que é baseada numa ideia de justiça que uma sociedade estabeleceu. E, portanto, quando o legislador estabelece que, se for menos de 15 anos, não é preso de imediato, e a ideia de que poderia ser preso provisório, preso preventivo, portanto, um preso provisório, não abriga a finalidade da aplicação nem do direito para essas pessoas. Para todas as pessoas, para todas as mulheres, que, neste caso, temos um caso de feminicídio, por uma singela circunstância de que nós sabemos, aqui neste Supremo Tribunal Federal, provavelmente em gabinetes, se não de todos nós, da maioria, que não é incomum deferir um liminar ou conceder um habeas corpus ao argumento exatamente de que passaram-se 2 anos de preso provisório e ainda não julgou o final. Este excesso de prazo descumpre o princípio da razoável duração do processo. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já julgamos casos como tais. Portanto, não é a mesma coisa prisão provisória e a prisão decorrente como execução decorrente de uma determinação judicial. O preso provisório, estou lidando com isso esta semana, tem todos os direitos devidamente garantidos. Por exemplo, direito de votar. Então, é preciso que a gente pense bem nessas consequências todas, porque a resposta que se tem no voto do ministro relator, do ministro presidente, que eu já de pronto digo que estou acompanhando, presidente. Já tinha votado desse jeito e reitero o meu voto. Há mesmo que ser pensado, por uma circunstância de que
ou estamos construindo a democracia, e hoje de manhã dizia no Tribunal Superior Eleitoral, democracia não tem gênero, democracia tem responsabilidade, democracia não tem cor, democracia tem o compromisso com a humanidade. O que fazem conosco, mulheres, estou falando do Brasil, porque sou cidadã brasileira e servidora pública brasileira, o que fazem conosco é de uma ferocidade que não tem tamanho. Não é só conosco. Claro que o homicídio, nem por isso é menos grave, nem menos perverso. Estou falando que, neste caso, e para este efeito específico do artigo 492, alterado pela Lei 13.964, parece-me que, realmente, aqui é preciso que haja esse afastamento e que o cumprimento se dê para que o direito seja respeitado e alguma ideia de justiça ainda seja confiável para a sociedade brasileira e, muito mais, para nós, mulheres brasileiras.